Boa noite, gente bonita. Eu sou Arletes Cantambulo. Este aqui é o canal Desvendando Tarô para mais uma live, né? Tradicionalmente, toda quarta-feira às 20 horas eu estou ao vivo aqui com vocês para falar de tarô. E hoje é uma live especialíssima, porque hoje nós temos uma convidada. Então nós vamos receber aqui a Carla Winter, que também é taróloga, também é uma apaixonada pelo tarô, como todos nós, para a gente bater um papo sobre isso, né? O que é ser tarólogo, como que a gente se mete nessa encrenca e o que isso transforma na nossa vida. Então, eu quero dar muitas boas-vindas para todos vocês que já estão dando boa noite aqui no chat, muito bem-vindos. Quem que está aqui? Ana Jacinta, Lana, Ângela, Grazi, um beijo, minha linda. A Carol, que é da minha equipe, gente, se vocês tiverem alguma dúvida aqui no chat, ela vai ajudar vocês. Celeida, boa noite. Marli, a Poli, minha linda, hoje você conseguiu chegar bem no comecinho. Então, vamos que vamos. Chamar aqui a nossa amiga Carla e começar esse bate-papo. Mas, primeiro eu queria que você desse o joinha aqui no vídeo para mim, né? E compartilha essa live, esse link, com o pessoal que você sabe que gosta de tarô e que vai curtir, porque a ideia é a gente realmente bater um papo sobre essa, não nem é o tarô como profissão, não, né? Sobre essa atividade que traz tanta coisa bacana para a gente, de autoconhecimento, de cura, que transforma as nossas vidas a ponto de virar profissão em alguns casos, né? Então, bora lá. Vamos chamar a Carla, já vi que vocês já deram os likes, agora eu posso chamar ela. Boa noite, minha linda! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos também, né? Que honra estar aqui conversando com a Arlete sobre essa profissão que a gente ama tanto, né? Acredito que todos que estão aqui são apaixonados pelo tarô, tanto quanto eu, quanto a Arlete, né, Arlete? Eu falo que tem um bichinho do tarô que pica a gente, sabe? E aí danou-se. O pessoal que faz tatuagem, né? O que tem tatuagem, fala muito, né? Que a tinta entra no sangue, danou-se. Fez uma, quer fazer várias. Eu acho que o tarô tem alguma coisa assim também, mas acho que pega na energia, né? Pega no. Não sei aonde. Que a gente verdade. tem fascínio por isso, né? E fala pra gente, cara, como é que começou o seu fascínio pelo tarô? Então, primeiro que quando eu era nova, bem lá atrás, né, com os meus 13, 14, 15 anos, eu já mexia com o baralho cigano, né? Então a gente já jogava entre os amigos, era mais intuitivo. E depois ele ficou lá jogadinho no cantinho. E em 2019, eu estava passando por uma situação bem complicada, bem complicada mesmo, assim, estava com uma depressão muito profunda, né, assim, trancada dentro de casa, assim, uma coisa, assim, bem pesada mesmo, assim. E eu passou, assim, assim, no Instagram, eu acho, assim, um curso, e eu disse assim, quer saber? Que me chamou, porque eu sempre fui muito ligada, assim, o tarô, assim, me fascinava, né, assim. E eu disse assim, vou fazer esse curso para me conhecer mais, para trazer mais um autoconhecimento. Me inscrevi nesse curso. Quem que eu encontro lá? A dona Grazi. E está aqui no chat com a gente, né? Encontrei a Grazi no curso e a gente já começou a trocar figurinha ali, né? E já fizemos, e até hoje a gente faz muitos projetos juntos e temos muitos outros ainda pela frente. E ali o tarô veio, assim, mas ele foi um curso um pouco mais, assim, não é raso, mas assim, mais superficial, assim, foi só os arcanos maiores, então, mas já me ajudou muito também, porque, né, assim, me ajudou com essa parte de autoconhecimento, de me buscar de novo, de me conectar com o meu eu, né, interior de novo. E também foi no momento que eu, assim, estava vivendo alguns arcanos do tarot também, né? Então, assim, foi Isso é muito especial. muito, isso é muito interessante, né, Carla? Quando a gente tem o conhecimento sobre tarô, como a gente consegue identificar, né, as coisas que nós estamos passando realmente refletem ou são descritas por alguma carta, né?
Isso Sim. é muito legal, porque a gente, você falou, né, de ser um curso um pouco mais simples ou básico, mas tem que começar por aí mesmo, né? Sim. Para a gente começar, não adianta fazer um curso que é uma mentoria, que vai trazer tanta coisa e tantas relações e vários autores. A gente tem que, para quem está começando, como foi o teu caso, você jogar o baralho cigano, está vindo para o tarô, tem que ser isso, né? Tem que pegar um curso que te dá uma base para depois você ir se aprofundando, né? Não, eu sou muito grata, porque daquele curso a gente criou várias conexões que eu trago para a minha vida até hoje, né? Assim, a gente criou um grupo, amizades, me trouxe tudo, foi a entrada para onde eu estou hoje, então, né? Então, eu sou extremamente grata, sou assim, sim, não tenho palavras para falar, porque se eu não tivesse começado naquele momento, claro, de repente começaria num outro, mas foi ali, foi o chamado que eu escutei, né? Eu escutei, então foi o primeiro passo e me trouxe tanta coisa boa, né? E hoje eu sou tão feliz por isso. A Grazi aqui falando, as loucas por tarô, e somos todos nós que estamos Sim, aqui, né? é. Aqui no chat também está a Milena, também está a Poli, então ali o pessoal todo, a Isildinha, Então, que é a da minha Polly é última desse grupo turma. também, então, dessa Então, época, né? Então, também que veio, a gente se conheceu, né, nesse curso, a Polly, a Páty, a Marina, a Lu. Então, tipo assim, a gente criou uma conexão e uma amizade muito forte, que até hoje a gente, né, tem um grupo, a gente somos amigas mesmo, uma torce pela outra, uma ajuda a outra. Então, assim, é muito legal, e isso em todos os cursos, eu acredito, assim, que nem ali no curso que a gente fez com a Arlete também. Nossa, então a gente cria, assim, aquela conexão ali no grupo de WhatsApp, tu vai conversando, vai trocando, e vai criando conexões e amizades que, às vezes, são para a vida inteira. pois é, isso é uma das coisas, né, Carla, que a internet traz para a gente de legal, porque o que que acontecia? Quando eu comecei lá em 1900 em Guaraná com rolha, né, que eu não fiz curso, eu era autodidata, né? Eu lia muito. Por que eu não fiz curso? Porque eu não conhecia, não tinha onde, eu não sabia onde procurar um curso, né? E o tarô foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida. Parece que era mesmo um destino eu estar aqui, estar falando de tarô, vivendo de tarô, ensinando tarô. E às vezes eu paro para olhar assim, que parece que eu dei umas voltas na vida que não deram certo para eu parar aqui de novo, sabe? Até porque, né, Arlete, naquela Verdade. época, assim, era mais difícil também os cursos, né, eram mais presenciais, então, assim, às vezes eram longe, Sim, difícil, então, assim, a internet hoje traz essa facilidade para a gente também, né, que conecta a gente, assim, que a gente tem essa abertura maior para a gente fazer, então, pelo menos temos isso de bom também na é, internet. sim, é muito interessante, porque que nem lá na turma, né, do curso completo que você fez, pessoal, todas as turmas fazem uma grande amizade, né? É uma coisa muito engraçada, porque a gente faz um intervalinho no meio da aula, eu faço aulas longas, tá, gente? Para não ficar 2 anos de curso, eu prefiro fazer 2 horas e meia de aula, porque senão, se eu fizer 1 hora só, a gente vai ter que fazer 2 anos de curso. Aí eu faço um intervalinho para as pessoas poderem tomar um cafezinho, tomar uma água, enfim, né? Ir ao banheiro. E aí eu desligo aqui a câmera e o microfone para fazer o intervalo e o pessoal começa. Blá, 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 parece recreio de escola mesmo. Parece recreio de escola. Bem assim. Aí aquela coisa, isso e aquilo que eu li para você deu certo, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí teve turmas, e acho que a tua foi assim também, né, Carla? Que acabava a aula e a gente continuava na reunião papeando, né? E até altas horas E conversando, né? pois é, porque o elo assim que se cria, mesmo não sendo um elo que a gente pode se abraçar, o que é uma pena, né? Mas cria realmente um elo muito forte. E é muito gostoso, né? E o que traz tudo em comum é o tarô, e eu acho que o tarô junto com espiritualidade, né? Porque não Sim. tem jeito, eu não sei nos outros países, pelo que eu vejo de algumas pessoas falando na internet, de alguns outros podcasts de tarô que eu assisto. No exterior, não é tão forte essa conexão do tarô com o espiritual,
no sentido da energia, da mediunidade, de como é que está o campo, se tem magia, se tem obsessor, essa coisa arada toda, né? É um trabalho mais oracular, no sentido de previsões, ou mesmo de autoconhecimento terapêutico. Eu ouço falar isso, mas as pessoas com quem eu tenho contato, que eu atendo, que moram fora do Brasil, não é bem o que elas me relatam, parece que é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Bom, enfim, sendo ou não sendo, a conexão do tarô com a espiritualidade é muito grande, né? E uma coisa também que você já me contou é que sim, o tarô entrou na tua vida, mas você sempre teve essa busca espiritual, né? Sim, sim, sempre, sempre, desde nova, sempre, né? Eu estudei, eu participo da casa espírita, sou médium, né? Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem pessoas que pensam assim, precisa ser médium, precisa incorporar, precisa ter uma mediunidade para poder ler, a gente sabe que não, né? Mas, porque assim, até porque quem não desenvolve esse lado, tu pode desenvolver a intuição, porque tu vai criando uma relação com o teu baralho, tu vai, sabe, assim, de tanto que ele vai conversando com você, né? Ele te mostra coisas que às vezes tu fica um ano inteiro vendo a mesma carta e de repente do nada você vê uma coisa que tu nunca tinha percebido antes, ele te fala algo que nunca te falou antes, porque era para aquela pessoa. Então eu acho sim, que nem tu falou assim, que o Brasil é um país muito espiritual, né? Somos a pátria, né, do espiritismo, assim, temos essa conexão muito forte espiritual. E acredito que a gente traz isso junto, né? Eu não trabalho incorporada, tem pessoas que trabalham, eu não trabalho, eu nunca vi você trabalhar também, mas a gente tem os nossos mentores do lado. E às vezes, quando precisa, a pessoa recebeu alguma orientação, eles vêm soprar no ouvido da gente, né? Então, e a gente fala. E é isso daí. Eu, assim, ai, meu Deus, eu me emociono até, né? Porque, assim, para mim é muito, muito, muito forte essa conexão, assim. Eu sou apaixonada pelo tarô, porque, como eu falei antes, ele me salvou, né? Ele me resgatou, ele me trouxe de volta de um lugar da onde eu estava. E eu vejo ele ajudar tantas pessoas, né? E não através da gente, através de você, através de mim, através de tantas pessoas e através dele próprio, porque quando ele chega na nossa vida não é por acaso, né? Não é Ele mesmo. vem, ele tem alguma missão, ele tem algum recado, ele tem um propósito dele chegar na vida da gente, né? Nem que seja para conectarmos com outras pessoas, para trazer uma resposta, né? Para trazer, tipo assim, uma luz, um caminho. E não Então, assim, necessariamente, né, é para ser profissional, como a gente estava é, falando, né? Porque a grande transformação do tarô é para o consulente, né? Todo mundo que chega é orientado, recebe um conselho. Muitas vezes, né, a gente, eu sei, né, tem 35 anos jogando tarô, que muitas vezes as pessoas se livraram de grandes problemas porque, ai, quero pedir demissão, quero pedir demissão. Né? O tarô fala, não é a hora, espera mais um sim, pouco. E a pessoa deixa, né, de passar grandes problemas financeiros, enfim. Ou a pessoa está falando, ai, quero financiar o carro. Aí o tarô fala, não, não é a hora. Passa 2 meses, a pessoa é mandada embora, né? Aí a pessoa vem falar, olha, se eu tivesse comprado o carro, agora eu estava com dívida e estou sem emprego. Então, e a parte de autoconhecimento também, né? O tarô vai trazer para o consulente. Eu não gosto de falar que o tarô é terapêutico nesse sentido, porque às vezes ele pode ser. Eu tenho clientes regulares que passam comigo de 15 em 15 dias. Essas eu faço uma terapia com o tarô com elas, sim. né? Mas essa coisa da consulta que a pessoa vem dali a 6 meses, o tarô vai aconselhar, vai orientar, ele vai sim ajudar no autoconhecimento, mas não necessariamente ele vai ser terapêutico, né? É. E que nem tu falou assim, tu tem muito mais história, que tu tem uma estrada bem longa com o tarô. Eu estou recém começando. Mas assim, os feedback que tu recebe, que nem assim, depois, sabe, assim, tu terminar a consulta, dali a pouco, tu receber assim,
Ai, foi tão bom eu consultar contigo e estou tão em paz agora, Ai, é tão sabe? gostoso Sabe? ouvir Gente, isso, assim, né? aquilo assim, meu Deus do céu, nossa, eu estou cumprindo o meu propósito, né? Então, aquilo dá uma coisa tão boa de tu saber que tu conseguiu ajudar uma pessoa, porque quando eu também precisei, também fui ajudada. Então, assim, É muito assim, bom, é muito gostoso ouvir isso. E eu comecei a entender isso também com o tempo, que uma consulta de tarô é uma forma da pessoa organizar a vida. Porque você vai, que nem pelo menos a consulta que eu chamo de completa que eu faço, eu divido a vida em áreas, né? E mesmo a mandala astrológica vai fazer isso automaticamente, né? Ou a mandala aquela simplificada que eu ensino no curso também, porque você vai pegar ali o espiritual, o emocional, né? Eu estou falando da mandala simplificada, a saúde, a família, pá, e você vai vendo qual é a energia de cada uma dessas áreas, e você vai explicando para a pessoa. A impressão que eu tenho é que a pessoa se organiza, sabe? Que a pessoa fala, tá bom, agora eu entendi. preciso dar atenção mais nessa área, preciso, né? Né? E daí uma está conectada com a outra. E que tu sabe que eu sempre falei que a minha consulta é essa tua Essa mandala, assim, mandala, né? né? A minha Pois consulta é. completa é essa, porque eu acho ela tão completa, tão perfeita, né? E eu sempre falo, Leti, a minha consulta eu amei quando tu passou pra gente. Tu disse que a gente podia usar, e eu uso mesmo, sabe? E eu Mas é claro que gosto pode usar, muito. deve usar, né? Porque não foi porque eu resolvi botar as cartas naquelas posições, e eu ensino um curso, é para vocês usarem mesmo, né? Que eu tenho propriedade sobre a tiragem. Não tenho, não. Ela está aí para o mundo, né? É um filho que parte para o mundo. Olha que dramático. Pois é, já está aqui esse filho, está crescendo. Já tá se Dando virando na vida. né? E eu, para mim, eu me identifiquei tanto, tanto com ela, assim, que para mim para mim ela é perfeita, sabe? Que nem tu disse, tem todas as áreas ali, né? E Você daí sabe, dali tu amiga, que eu estou parte. querendo enfiar mais uma área nela, porque eu sinto falta, às vezes, da área de estudos. Quando a pessoa quer Ah, fazer um curso ou faculdade eu nova, ou alguma eu coisa coloco junto com o trabalho ali, se a junto com o pessoa quer alguma trabalho. coisa Uma boa ali ideia. na área do trabalho, se né, estudo ou alguma coisa, eu coloco ali também, caso a pessoa precise, né? Então, Uhum, uhum. Aí tu analisa essa casa do trabalho, né? E isso, como outro lugar que estudo dá para também. colocar é a última casinha lá dos. Olha, a gente falando da tiragem, como se você não conhecesse, né? Ou uma última casinha, naquela última casinha que é a vida social, Sim, viagens, outras coisas, né? Hobbies, que é uma. Ali também daria para ver os estudos, sim. é. Então, agora, completando o que eu estava falando, já é essa maravilha toda para o consulente. Agora, quem recebe de verdade é o tarólogo. Como você estava falando, né? O teu trabalho com o tarô, o fato de você ir estudar, você nem estava trabalhando, nem era a tua intenção trabalhar com o tarô, né? Não, não, não era. Você, Era para você mim. foi se encontrando, né? A gente vai se transformando. Cada arcano ele tem realmente uma lição. Quando a gente faz aquele paralelo, né, com a jornada do herói, faz a jornada do louco, aquilo não é brincadeira. E não é Não. necessariamente que você precisa estar em cada arcano naquela ordem mas você vai passando essas lições e o tarô reflete a vida e como você estava falando, né? Naquele momento que você estava com depressão, que você estava mal, você começou a identificar que você estava o quê? No enforcado, na lua? Não, então, eu estava vivendo uma torre e daí, junto com essa torre, eu caí da escada, quebrei a perna, né? Ah, E vivi um enforcado, na literalmente. Eu marra. fiquei 3 meses sentada, né, deitada na cama, né? Então, tipo assim, eu vivi a torre e o enforcado ao mesmo tempo, e o que eu peguei? Peguei e aproveitei, entrei para dentro do curso, estudar, e ali em cima da cama, no colo, porque eu não conseguia sentar na mesa, então era tudo ali meio vazio, aí em cima mesmo, assim, botava uma coberta em cima, e ali eu ia jogando e estudando, e o notebook do lado, e assim foi. Então, foi uma maneira de eu aproveitar, né, realmente esse enforcado que eu estava vivendo, ressignificar, né,
aproveitar para mudar a minha perspectiva de vida e daí sair mais completa e mais centrada, eu acho, eu saí. Né? E conseguir. Olha aí, a Lana botou um comentário ali que eu achei interessante, porque isso também é uma coisa interessante da gente falar aqui, que o tarô é mal interpretado por aqueles que não o conhecem. Infelizmente, existe um preconceito. E verdade, Alana, verdade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, do fundo do meu coração, tá, gente bonita? Eu nunca senti esse preconceito. Eu nunca senti que ninguém me tratou diferente por eu ser taróloga. Eu não sei se é porque eu sou há tanto tempo que já faz parte da minha identidade. Então, quem me conhece, já me conhece assim. Então, então ou respeito e fica, ou sai fora, né? Não fica. Sim. Né? Tanto que o meu marido ele foi meu cliente de tarô, né? Na época, ele estava na Nirvana Livraria, da Beth Frati, lá em São Caetano, em São Paulo. E daí ele frequentava ali a Nirvana como cliente, aí um dia ele foi, e eu trabalhava lá como vendedora da loja, como taróloga também. E aí um dia ele foi fazer uma leitura comigo e eu falei para ele assim, e ele estava sem namorada e eu estava saindo com um rapaz na época. Aí eu falei para ele, olha, você já conhece a pessoa com quem você vai casar e vai ficar a vida inteira. Só que você não faz ideia quem é. Agora, essa tua ex-namorada não volta e não tem mais nada, você vai ficar agora com essa pessoa que você vai ficar a vida inteira. Isso já fazem 30 anos, né? Olha o tarô sendo cupido também. Mas eu estava falando de mim mesma e eu não tinha a menor ideia, Carla. A menor ideia. Eu ia até perguntar, tu sabia que era você? Não, porque na época ele era cliente lá da loja, né? E ele, às vezes, ele tinha essa namorada anterior, que ele ia na loja com a namorada. E aí aí depois ele começou a vir sozinho. Aí eu falei, me diz a namorada. Ele falou, terminei. Aí eu falei, que pena. E estava tudo bem. E daí agora conta o resto, como que começou a historinha. Agora conta. Não, mas a gente não tinha nada mesmo, a gente era amigo. Só que na primeira vez que ele entrou na loja, que eu olhei assim, uma loja tinha aquela vitrine de vidro, né? Porta de vidro, que era aberta, lógico, senão a gente vivia. Gente, eu já meti a cara naquela porta, não sei quantas vezes. Na hora de fechar a loja, que a gente encostava a porta, pelo amor de Deus, aí eu ia sair, pé. Bom, a porta aberta, né? Ele entrou, a primeira vez que eu vi, me deu parece que alguma coisa de reconhecimento, sabe? Me deu uma coisa estranha quando eu olhei para ele, assim, que não foi nem um amor à primeira vista, não foi isso. Mas foi assim, uma coisa fosse um Mas choque. a energia já chegou, né? E aí depois ele continuou, né? Ele vinha para a loja e comprava o livrinho dele e tal, que era uma livraria. Lá a gente vendia, era o carro-chefe mesmo, eram livros, né? Era uma livraria. E depois vendia incensos, na época, fita cassete de música New Age, né? Tinha as fitinhas do Áureo Corá, nossa, era muito bom. Meu Deus. E fechou, né, a loja depois com o tempo, inclusive que era minha chefe na época, dona das lojas da Nirvana, a Beth Frati, faleceu acho que tem 1 ano, 2 anos. Eu fiquei bem, bem tristinha de saber. Mas, enfim, gente, águas lá passadas, que já passou muito mais água debaixo dessa ponte, mas para mim também teve toda essa transformação do tarô. Eu também passei por depressão, eu também firmei no tarô na época que eu estava depressiva, então me identifico muito com isso que você contou. Mas aí ele veio fazendo tanta transformação na tua vida que tu agora resolveu ser só taróloga? Isso, daí, a gente começou, daí tinha o grupo lá, o Elas, né? Que a gente fez vários projetos junto, daí cada uma resolveu seguir a sua vida, e eu e a Grazi continuamos, né, com o nosso projeto, inventamos mais um, e assim vai, né? E daí eu também era, sou ainda, né, corretora de imóveis, mas a minha energia, gente, eu sou né, eu sou energética, né? Eu preciso viver disso, de terapia, eu sou terapeuta também, né? De a gente trabalhar com isso. É isso que me motiva, é isso que me faz levantar de manhã, é isso que, sabe, me dá vida.
né? Eu gosto de trabalhar lá como corretora, gosto também, porque também é uma maneira de realizar sonhos, né? Porque também é muito satisfatório tu ver as pessoas realizando seus sonhos. Mas são energias diferentes, são energias diferentes. Então, ano passado eu decidi que não, eu quero viver com o tarô, né? Com as minhas terapias, com o tarô, e é isso. É isso Então, que me eu vou satisfaz. aproveitar essa fala da Carla para contar para vocês que eu não estou dando conta de atender a demanda, né? Tenho muita procura, graças a Deus, a agenda está Amém. muito lotada. E aí as consultas estão sendo marcadas sempre daqui a um mês, daqui a 20 dias. E aí eu convidei a Carla para me ajudar. Então, vocês que querem fazer consulta comigo, saibam que agora a Carla é da minha equipe. Por quê? Porque é da minha inteira confiança, né? Fez o meu curso, Gratidão. conheço muito o trabalho dela. Então, ela está sendo assim. Agora a gente trabalha junto também. Então, quando Também. você marcar consulta comigo, se você não tiver pressa e eu não puder te atender, agora a gente tem a Carla que vai poder te acolher ali naquele momento porque é tanto comum, né, Carla? As pessoas precisam da consulta naquela hora, naqueles dias, tem uma decisão a tomar, tem uma resposta para dar, né? É bem assim também, né? E eu sou muito grata, assim, e nossa, fiquei muito emocionada quando tu me chamou, né, e me convidou, e, meu Deus, assim, né, porque a gente sabe da responsabilidade, né, gente? Nós temos a Arlete aqui, né? Né? E daí ela dizer que vai, né, me indicar é muito, muito, muito E, especial ó, deu mesmo. Eu uma sou muito grata. eu estou muito feliz de poder contar contigo. Muito, muito feliz. Nem me diz assim, nossa, assim, estou bem feliz também. Assim, gente, podem ter certeza que eu vou dar o meu melhor, né, para quem quiser vir consultar comigo. Se sinta abraçada, acolhida, e como eu já falei, a minha consulta vem da Arlete. Tá vendo? Por isso. Então, tem o contato, tá? Tanto o meu como o dela aqui na descrição do vídeo. E outra coisa que tem aqui na descrição do vídeo é o linkzinho que a Carol acabou de colocar aqui no chat, que é o convite para vocês virem para o curso Arcanos Maiores, meu curso de tarô Arcanos Maiores, que é esse curso de introdução que a Carla falou, né? Que fez com Gente, outra pessoa. Mas o curso Arcanos Maiores é esse curso básico para quem está começando, é só de Arcanos Maiores. Então, também tem aulas ao vivo de prática, uma vez por mês. Então, você vai comprar o acesso do curso por um ano, e uma vez por mês a gente tem um encontro ao vivo para fazer práticas, para você tirar sua e dúvida. como isso é importante. Na época que eu fiz, não tinha essa prática junto com a professora. E a Arlete, ela dá esse suporte para a gente, que é muito importante. Eu acho que depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? Que até cortei. Mas, gente, façam, porque assim, vocês não têm ideia do que o tarô pode fazer por vocês. E assim, eu sei que eu acho que eu tenho, assim, porque a Arlete sabe que a minha paixão é os arcanos menores, né, Arlete? Mas, assim, a gente precisa, e os arcanos maiores claro que eu amo também o tarô inteiro, né? O tarô inteiro. Mas, assim, comecem, faça esse curso com a Arlete, é muito importante. Tem que começar pelos arcanos maiores. A Arlete dá todo esse suporte, que né, ela diz, faz essa prática. E a prática, gente, é muito importante. Não adianta, se tu não pratica, só estuda, só estuda, só estuda, tu não vai sair do chão. Pois é, a gente estava falando, hoje à tarde a gente fez uma reuniãozinha, né, para se preparar aqui para estar com vocês, e a Carla estava falando uma coisa que é muito interessante, que você vai usando o tarô, parece que você vai criando realmente uma conexão sua com o tarô, né? E aí a prática que vai fazer isso, só você. Tudo é importante, né, Carla? Quando a gente já tem essa vivência espiritual que você teve ali no centro, eu também tive, né? Eu trabalhei como médium, estudei em centro kardecista, enfim, mas a gente não usa exatamente a mediunidade para trabalhar com tarô. O que a gente usa é a intuição, que todo mundo tem, né? É como ela falou, nem eu nem ela incorporamos na hora de fazer uma consulta.
E a gente também usa muito do conhecimento adquirido tanto pelo estudo como pela prática, porque é o 8 de ouros, né? Você aperfeiçoa fazendo. Então, isso é bem importante. E eu gosto muito dessa coisa da aula ao vivo, eu gosto de ver a carinha de quem está comigo no curso, eu gosto de perceber ali a dificuldade que a pessoa tem para dar uma força, sabe, naquilo que ela precisa, porque as pessoas são diferentes, têm dificuldades diferentes, né, Carla? Sim, sim. E até isso que a Arlete está falando, o estudo, gente, a gente vai estudar o resto da vida. A Arlete tem quantos anos já que trabalha e continua estudando? A gente Continua estuda estudando. sempre, gente. É tipo assim, que nem tem a intuição, tem, mas tu tem que ter o conhecimento. Tem que ter um fundamento do que tu tá lendo. Tu não pode pegar, que nem nós estava falando hoje, de tarde, pegar um 5 de ouros e dizer que a pessoa vai ter prosperidade, né? Porque a carta ali está dizendo que não. Então, assim, não tem como a gente mascarar. Então, assim, precisa estudar, precisa ter um conhecimento. E como a gente estava conversando de tarde também, que a Arlete tocou, tu acaba criando uma conexão. Você faz um tratado, isso nós aprendemos no curso com a Arlete também. Ela ensina a gente a fazer os nossos combinados, né, com nossos tarô, né? Ou se tu quer que a carta, quer que ela te diga alguma coisa, você combina com o tarô e ele te responde. Então, assim, a Arlete tem um jeito de ensinar que ela pega na tua mão. É diferente. Tipo, e também, hoje eu falei para ela, ela nem sabia, porque assim, no curso também, ela tem um jeitinho de fazer a gente treinar que é muito legal, que, né, assim, ela faz a gente trocar entre a gente. Posso falar, né? Claro, amiga, manda, pode falar. Né? No curso tu faz uma prática assim, que é assim, tu troca entre, tipo assim, eu e a Gra, vamos dizer assim, eu vou jogar para a Gra, vamos dizer sobre o trabalho. Daí eu pego, ela diz assim, pega 3 cartas, 5 cartas, sei lá, e bota ali na frente. Agora me conte uma história, começa da primeira e tu vai contando a historinha. Sabe, tu vai criando um relacionamento, tu vai observando aquelas cartas e ela tá ali te dando suporte para te dizer se tu tá no caminho certo ou não, se realmente aquela carta quer dizer alguma coisa. E assim, e é tão bacana, porque é tão legal aquela historinha que eu acabei trazendo isso também para minhas tiragens. Amor, eu vou dizer uma coisa, essa história de fazer historinha, não fui eu que inventei, né, gente? A gente tem exercícios assim em livros também, em outros lugares, mas o que eu coloco no curso é para destravar a pessoa, dela fazer a relação de uma carta com a outra, né? Isso. Então, a gente faz a historinha. Só que é só um exercício. E tem vários alunos que acabaram transformando aquela tiragenzinha da historinha em tiragem mesmo, para responder as perguntas. E é muito legal, né? Porque eu Então, tenho vamos um costume. explicar para o pessoal o que é. Porque eu tenho um costume de usar 3 cartas para responder. Cada, assim, né? Coloco 3 cartas. Antes eu usava as 3 cartas, eu botava a carta, que era a resposta, uma era o lado negativo e outro lado positivo. Uhum. E esse ano, sabe, eu senti, eu não sei, eu comecei a ver de colocar elas assim, como uma historinha, de novo. Então, tipo assim, eu trouxe isso do curso da Arlete. Que E, legal, sabe, amor. Eu e é fico tão muito feliz. legal. Além, gente, olha só, além de eu roubar a tiragem dela, eu peguei essa historinha para trazer, porque eu me Mas, conectei cara, de mas uma essa maneira que eu me historinha, conectei mais ainda, né? essa coisa da historinha, gente, é uma virada de chave muito grande. Eu vou explicar para vocês, que eu sei que vocês estão curiosos o que é isso. Né? Vamos dizer que a Carla perguntou para mim se ela vai conseguir vender uma casa essa semana no serviço antigo dela, mas que ela ainda tivesse lá como corretora. Aí a gente vai botar 3 cartas. Ó, eu peguei aqui sem embaralhar, sem nada, e de ponta cabeça ainda, né? De ponta cabeça não. Vamos arrumar. Aí eu pego 3 cartas que vão ser a história. Então, ó, tem uma mulher aqui, uma rainha de ouros, que vai te fazer, ó, vai o contrato, né? A justiça falando de documento, vai querer saber muito, vai demorar, ó. Então, a pessoa está vindo saber, está querendo fazer tudo certo, está fazendo as contas, está equilibrando e vai ficar te enrolando para dar resposta. Aí eu boto mais 2 cartas. Uma é o que vai mudar na situação.
e como que vai ficar no final. Nesse caso aqui, a gente só pegou carta boa, né? Então, aqui, o que vai mudar? A pessoa vai se empolgar, vai se animar com tudo e vai fechar negócio aqui no meio, numa coisa impulsiva, né? Vai fechar assim, meio que. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá e vou comprar. Ai, tomara que aconteça. Né? A pessoa demora um pouquinho para dar a resposta e de repente volta e fecha o negócio. E aí vai juntando, né? Aí você vai, e às vezes sem pergunta. Como exercício, é sem pergunta. Então, você só põe as cartas e conta a história que vier. Então, aqui alguém contou uma mentira, alguém estava com uma má intenção de fazer uma maldade ou de passar a perna em alguém. Só que. E o outro estava bem distraído, ó, coitado, né? Um querendo. E o outro no Cavaleiro de Paus, né? Viajando na maionese, fazendo farra ali, ó. Nem pedido para ser trapaceado. Comprando distraído, né? Na festa ali, o outro só de olho no celular que estava no bolso. Mas olha o que aconteceu: o sol, então, quer dizer, o nosso Cavaleiro de Paus aqui percebeu que tinha uma maldade vindo para ele. Iluminou aqui no sol, né? Clareou a situação. O cavaleirinho distraído. E aí, como é que ficou? Peraí, agora eu vou cortar, porque eu vou voltar as mesmas cartas que eu tirei antes, que eu só botei em cima do monte. O que aconteceu? O pagenzinho de espadas, então, deve ter contado para alguém, né? Alguém viu também, outra pessoa teve uma comunicação aqui, meio torta. E aí, ó, alguém veio ajudar. Um rei de copas, né? Foi ali, foi ajudar e não aconteceu nada. Ninguém foi roubado, o nosso 7 de espadas saiu de lá fininho, com as espadinhas dele, tá tudo certo. Agora me diz, gente, mais como ou menos é que a gente não vai aprender com uma mulher dessa? Olha a maneira, sabe, que ela faz a gente se encontrar nas cartas, entender o que as cartas querem dizer. E isso assim, é fantástico. Eu super amei essa. Tanto é que eu uso hoje, né? E ela era só um exercício para você fazer essa. Porque o que as pessoas perguntam muito para a gente? Como é que combina as cartas? Né? Essa é a grande dúvida, né? Como que eu combino as cartas? Porque nem tu diz assim, ó, eu sei o que é o louco, eu sei o que é a temperança, eu sei o que é isso, mas e daí quando elas estão juntas, o que eu faço? E agora? Como é que elas combinam? Pois é, né? Ainda mais esse exemplo que você pegou do louco, que é super atirado, inconsequente, com a temperança, que é super, né? Cuidando de cada movimento, de cada passo, dosando, equilibrando, né? Então fica um louco mais tranquilo, né? Um louco que é muito criativo, mas na hora de realizar tem um pouco mais de prudência, tal. Então é isso. Essa semana, para fazer a carta da semana, cara, que eu virei a carta da torre com o rei de paus, eu falei, Jesus, Maria José, que semana maluca! Começa com a energia da torre, né? Meu Deus! E aí... E daí, gente? Daí tu pensa assim, e quando sai uma carta, tipo assim, duas cartas totalmente opostas, né? Totalmente antagônicas, né? E daí? Daí, sabe, tudo isso, a Arlete ajuda a gente. Como que eu vou ver essa situação, sabe? Então, nossa, eu super amei fazer o curso com ela, super indico, né? É por isso que precisa ter a prática, né? Porque é na prática que você vai passar. Porque na hora que tu vai jogar para os outros, vai aparecer. E daí? Né? Você fica na palavra-chave, danou-se, né? Tá. Tem realmente que entender como é que elas se conversam entre si. E na hora, e com o tempo, gente, fica tão mágico, porque você pode aquele monte de carta. Porque eu sou, assim, isso é outra coisa, né? Que eu falo muito no meu curso, aqui nas minhas lives, você tem que achar o seu jeito de ser tarólogo, o seu jeito de lidar com as cartas. Se você quer fazer um jogo com 30 cartas, é para você assim que funciona, faça. Você quer botar uma carta só, para você funciona assim, faça. E eu sou de muita carta, eu encho de carta. E isso é uma coisa assim que eu também vi no curso da Arlete, porque tem pessoas, assim, eu fiz muitos cursos. E daí eles dão, tu tem que jogar assim, tem que ver assim, tem que fazer desse jeito assim. A Arlete não, a Arlete ela te mostra que existe vários tipos.
de jogos, existe vários tipos de deck, existe vários tipos de interpretação, e você tem que encontrar o teu jeito. Então, ela te deixa à vontade para você se entender com o tarô, sabe? Não é uma coisa ali, ai, sabe aqueles cavalinhos assim, o que tu vai assim? Então, ela dá essa abertura para gente, né? Ela mostra que essa diversidade, então, e a gente consegue se encontrar na nossa maneira, porque eu tenho o meu jeito de jogar, a Arlete tem a dela, a Grazi tem a dela, a Polly tem a dela, todo mundo, cada um tem o seu jeito, né? A E Jessi isso tem a dela, que eu botei aqui o comentário é, da Jessi, que também é aluna do cursão, uma aluna querida, e eu botei aqui o comentário dela para não passar sem eu te mandar um grande beijo, Jessi. Saudade demais de ti, meu amor. Eu adoro essa moça aqui. Gente, é isso, sabe? A gente faz umas conexões muito deliciosas com o tarô, né? Pessoas, eu e a Carla mesmo, a gente não ia se conhecer se não fosse o tarô, né? E é tanta gente né? boa, não é, Carla? É, verdade. Verdade, nossa, assim, não, e ainda se conhecer, e moramos ainda pertinho, né? E aí A gente mora pertinho, mas a gente nunca foi se visitar, vamos né? se ver pela primeira vez ao vivo em São Paulo, né, Grazi? Que a Grazi também vai, nós vamos se encontrar lá no Congresso Internacional, né, do Tarô, em agosto. Vamos postar muita fotinho, gente. Muita tietagem, muita, vai ser uma delícia. Não sei nem se vai dar tempo de estudar tarô mesmo no congresso, de ver as palestras. Vai ter muita coisa para conversar, porque quase já não gostamos de conversar, né? Não, nem um pouco, né? Até quando a gente vai fazer aqui, o que nós vamos falar na live? A gente fala, não precisa se preocupar muito, que lá flui, a coisa rola. E, de fato, o tanto de assunto que eu já deixei pela metade aqui, né? É Porque verdade que nós tínhamos combinado de falar, já falamos tudo. É, porque a gente vai falando, viaja, né? Quando a gente botou aqui o comentário da colega que falou do preconceito, eu queria saber isso de você, Grazi. Você sentiu isso? Você teve esse problema na sua família ou com seus amigos, de não entenderem o que era o tarô e o que você estava fazendo? Assim, eu não senti preconceito, eu não tive preconceito com a minha família, graças a Deus, porque até porque como eu já sou, né, espírita, eu tive mais preconceito quando eu comecei a trabalhar na casa espírita, na realidade, assim, né? Hum. E assim, porque daí eu tinha uma filha que era muito evangélica e daí a gente batia um pouco de frente. Mas, graças a Deus, né, assim, do tarô eu nunca não tive problema, mas eu conheço muitas amigas, né, que têm, muitas que até não aparecem, não gostam de aparecer porque tem medo, ou, né, porque né, a família é evangélica, daí não aceita, ou da própria sociedade mesmo, né, que não, que tem um pouco desse preconceito ainda, Que né, não sabe o que é, né? Faz confusão. E, na e daí, verdade, eu acho que essa confusão é justificada porque a gente realmente tem pessoas que fazem. O tarô é uma ferramenta, gente, é uma sim, ferramenta amoral, tá? Isso é uma sim. coisa importante de falar. Não tem religião, né? O tarô não tem religião. E nem moralismo. Se É, você é, perguntar como eu faço para me elevar espiritualmente, ele vai te responder. Se você perguntar qual é o melhor jeito de eu dar um golpe, de eu matar alguém ou de qualquer outro crime que você queira cometer, ele também vai te responder. Ele não tem julgamento é. moral e ele não é conectado, como a Carla disse, a nenhuma religião, a nenhuma instituição, a nenhum nada. Quem tem Então, que ter a ética somos nós, né? exato. Então, assim como tem gente que faz, eu acho que a grande maioria das pessoas faz um uso muito legal do tarô, com muita propriedade, levando a mesma orientação, levando. Também tem uma minoria que acaba sujando nossa barra, né? Sim, sim, Porque a gente acaba se infelizmente. Mas não confundindo. é só na nossa profissão, é em todas, né? Tem gente boa e tem gente que, né, que ainda precisa um pouco mais de evoluir um pouco mais, né? E aí eu falo muito assim que não tem jeito, você está numa, como esse caso que você falou, que uma família evangélica. O que você quer da sua família evangélica? Que eles te entendam o seu ponto de vista e que eles respeitem o teu ponto de vista. O que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é respeitar o ponto de vista deles e não ficar batendo de frente. Sim. O que você quer é aquilo que você tem que dar. É. Então eu vou desistir do tarô por causa da minha família? Não.
você vai fazer as tuas coisas com discrição, com jeitinho, você vai se dispor a conversar a respeito, explicando o que é, E sem mostrando, né, agressividade. para eles que não é o que eles pensam, né? Então, E a gente tem, né, essa conexão do tarô com a psicologia, e a psicologia, principalmente, né, a linha analítica, ali, a psicologia junguiana, tem muito estudo já sobre os oráculos, tem muito estudo sobre isso, e é uma coisa que, em vez de que você pode usar para desmistificar, para explicar a família, né, para a família, para amigos, para quem tem preconceito. Olha, o que eu estou fazendo tem bases, né, na lei da sincronicidade de Jung, na psicologia. A gente está lidando com o universo sim, simbólico, não tem nada de magia, de macumba, de nada disso, né? A coisa de você ter, como a Carla falou, de vez em quando um mentorzinho soprando no ouvido, não é necessariamente que você vai trabalhar incorporado, e muito menos que você vai enrolar ou que seja antiético, né? e tem pessoas que nunca vão escutar isso porque não tem essa conexão. E tá tudo certo também, vai usar a sua intuição, vai usar o seu aprendizado, tudo que estudou, o que, né? E tá tudo bem também, gente, né? Cada um tem o seu jeito de jogar, né? Nossa, tem tarólogos fantásticos que não têm que não tem nada a ver, nunca teve essas experiências mediúnicas ou nada assim, que realmente trabalha ali com o estudo do tarô, Sim. com as informações, com o simbolismo, com toda essa parte esotérica mesmo, hermética, e fazem leituras de cair o queixo, né? Maravilhosas. E o Então, tarô, ele é tão... não existe pré-requisito, né? Para E o você tarô, ser ele é tão maravilhoso que ele aceita tudo. Ele aceita astrologia, ele aceita cabala, ele aceita arquétipos, alquimia. alquimia, tudo. E aceita, né, ele ser ele só, né? Então, assim, tu tu usa ele da maneira que tu se sentir bem. Se você gosta de ser mais simbólico, seja simbólico. Se tu quer ser mais cabalista, seja cabalista. Se tu quer ser usar tudo junto, use tudo junto. Ele aceita tudo, né? E ele nos traz as mensagens da maneira que a gente souber entender, né? Sim, e é interessante também, que é uma coisa que eu até estava conversando com um colega esses dias, né? Colega tarólogo também, que assim, no fundo, a gente faz essas relações de cabala com astrologia, com a numerologia, mas no fundo são outros símbolos ou outras formas de dizer a mesma coisa. Porque mesmo que você estude só tarô, você não estuda É, nem cabala, nem astrologia, nem nada, nem psicologia, só o tarô está te dando toda a todo, informação, tudo que tu precisa, né? completo. Então, é uma opção você expandir esse universo para outras áreas, porque só o tarô por si só já é uma ferramenta completa, né? Ele já fala tudo. Quando você mistura, por exemplo, o tarô com a astrologia, você está falando a mesma coisa que a carta falava, só que agora fazendo correlações com um signo ou com um planeta, enfim, é muito, muito muito interessante, né? E E o que nem tu pessoal. diz, para falar a mesma coisa, mas tipo assim, eu sou astróloga, vamos dizer que eu não sou, né? E eu entendo um pouco mais e tenho um símbolo ali, eu vou aproveitar o meu conhecimento que eu tenho Claro, sobre astrologia e vou complementar. Se eu não tenho, eu não entendo nada, eu não vou falar nada, porque eu não, né? Eu vou falar o que eu sei sobre o que o tarô me ensinou, sobre o que eu estudei, né? E a mensagem vai sair perfeita também. Tudo. Eu amo tarô. eu também. Nós somos muito suspeita para falar, Carla. O pessoal do chat está falando bastante sobre essa questão do preconceito, que eu sei que pega para muita gente, né? Eu não passei por isso, para mim foi tudo bem. Minha família toda já é meio maluca, nesse sentido, né? Muito aberta à espiritualidade, muito aberta a isso tudo, né? Mas eu sei que tem muita gente que passa por situações. Essa coisa de fazer pouco caso, isso já aconteceu comigo também, Márcia. Isso sim, da pessoa falar, o que você faz não é sério. Eu falo, tá bom, eu que sei de mim. Quem é a pessoa que nunca viu um tarô na vida? Por que ela pode se achar no direito de julgar o que eu estou fazendo? Se ela não sabe nem do que se trata. O Né? que são essas cartinhas?
eu falo, tá, né? Se a pessoa se interessa, eu explico, senão eu faço. Aí eu que Mas desprezo a pessoa, na verdade. Porque, assim, quando uma pessoa que manja muito de algo, né? Vamos dizer assim, que o Ney Naif, que é uma pessoa que eu admiro bastante, chegasse para mim e falasse alguma coisa criticando o meu jogo ou qualquer coisa assim, cara, eu ia me sentir mal. Porque, porra, o cara manja muito e eu respeito. Ou uma pessoa que eu amo muito, e aí eu acho realmente que a gente tem essa dificuldade, minha mãe veio falar, meu irmão, aí eu iria me sentir também sem acolhimento, sem entender. Agora, uma pessoa que é qualquer um, que não manja nada de nada, vir falar que eu faço bobo, ou não sei o que eu estou perdendo tempo, qualquer coisa assim, eu não vou levar a pessoa em consideração, gente. A pessoa nem sabe do que nem ela está sabe o que é, né? Verdade, verdade. Então, por que Eu, a opinião dela vai importar para mim, se ela não sabe nem do que ela está falando? né? Mas que nem o pessoal está falando ali, é que eu olho para o lado, gente, porque o chat está do lado, tá? Assim, tem muita gente que sofre, infelizmente, mas assim também não é só na nossa profissão, como a gente estava falando em outras profissões, em várias questões, né? O preconceito está muito explícito hoje em dia, né? Tá muito. As pessoas não têm mais medo de demonstrar que tem esse preconceito. Hoje tudo pode, então assim não tem esse respeito com os outros e é uma pena, né? Porque a gente está passando por uma transição no planeta, né? Onde as pessoas deveriam estar se evoluindo cada vez mais e a gente vê que cada coisa assim que tu Ai, fica assim, amiga, nossa, coisas bem complicadas, né? Muito né? complicadas. E aí o que você está falando do preconceito, não é só sobre as profissões, né? Acho que as profissões Né? é de menos. A gente vai ter preconceito de raça, de credo, de tudo, né? De tudo. E é complicado, é complicado, é um assunto delicado, que é por isso que eu falo, para a gente não bater de frente. Como é que a gente muda? Ou quando a pessoa se mostra aberta a conversar, realmente aberta, eu queria entender, né, que você consegue trocar ideias, é maravilhoso, porque você aprende com a pessoa aprende com você. A pessoa Sim, evangélica manja muito da Bíblia, vai te ensinar algumas coisas sobre a Bíblia e você vai falar para ela do tarô com respeito, é maravilhoso. Mas a pessoa que não aceita, não adianta você discutir, bater de frente, porque você só vai se machucar, só vai criar mágoa e a pessoa não vai mudar a opinião dela. não. A única forma, e ainda assim minimamente possível, de você mudar a opinião dela é com a tua postura, é mostrando que você é uma pessoa do bem, é mostrando que você é uma pessoa honesta, sabe? Porque a pessoa vai chegar um momento, se é uma pessoa importante da tua vida que convive com você, vai chegar um momento que ela não tem mais o que falar. Ah, mas você joga tarô? Eu jogo tarô, mas eu pago minhas contas, eu crio meus filhos com educação, com carinho, com respeito. Eu tenho, né? Ou não, eu tenho um relacionamento ou não, mas eu vivo minha vida com dignidade. Então, do que você. Eu ajudo os próximos, eu adoto cachorrinho da rua. Que mais? Né? A gente quebra esses preconceitos vivendo, né? E mostrando através dos nossos exemplos, né? E do que a gente faz, né? Então, mostrando o quanto que nem eu falei no início, é tão bom quando a gente vê que a gente está ajudando alguém. Essas pessoas que importam a opinião, essas que estão precisando e que estão recebendo o que eu tenho para dar, e ao mesmo tempo, como eu tenho para dar, eu recebo delas, porque é uma Sim. troca, né? Porque tudo que eu estou curando no outro, eu estou curando em mim também. Né? A gente que trabalha com energia, a gente sabe disso, a gente atrai os iguais, né? Então, se aquela pessoa está precisando, eu também estou precisando, eu também vou me curar em alguma parte da minha vida. É essas pessoas que eu quero atrair, é essas que eu quero do meu lado, é essas que eu, né, que me interessa a opinião. As pessoas que acham que o tarô, que a minha profissão não é nada, siga a vida delas, que eu vou seguindo a minha e eu vou feliz e ela fica feliz e tá tudo certo. Cada uma segue o seu caminho.
A gente olha para a pessoa e faz assim, aham, aham. Tá Dá tudo, licença, eu tenho uma claro. consulta para atender, e sai fora, entendeu? Né, É né. porque não tem. E isso é uma coisa, enfim, que infelizmente a gente tem que lidar. E uma fala que você estava falando agora é que nessa época que a gente acredita que está nessa transição planetária, essa informação vem de muitas, muitas pessoas e até de muita fonte confiável, como o próprio Chico Xavier, né? Sim, Trouxe toda uma fala sobre isso. Aliás, na verdade, o Emmanuel, né? Através do Chico. E então, são coisas assim que a gente realmente tem por que acreditar. E às vezes eu fico pensando se é justamente essa coisa desse aumento da crítica ou da violência ou dessa não é justamente para que isso seja visto, sabe? Que está sendo pintado de cores fortes para a gente olhar, para a gente questionar, para a gente rever esses e conceitos. mudar, né, as nossas posturas, nossos pensamentos e eu acredito também que para trazer essa evolução, né, até porque para ver está sendo feita uma limpeza também no planeta, né? Já mudamos de assunto. Bora, bora. Eu É, tenho né? certeza que todo mundo que está aqui já ouviu falar disso, É, pelo menos. Porque né? a gente Então, estava assim, tipo, falando, né, dessa relação da espiritualidade com o tarô, e é muito forte, né? A maioria dos tarólogos são espiritualistas, acabam trazendo também alguma terapia para os seus atendimentos, mesa radiônica, apometria, tetra healing, barra de access, mesa radiônica. Eu trabalho também com os registros acásticos e vidas passadas, então a gente abraça esse universo todo, né? E eu acredito isso sim, que essas pessoas estão vindo porque está sendo, né? Eles precisam vir, né? Reencarnar para saber se ter mais uma chance, se vão permanecer aqui ou se vão para um outro planetinha. E rezamos nós que a gente consiga evoluir um pouquinho e continuar aqui, né? Eu estou tentando fazer minha parte. Não sei se eu vou conseguir elevar muito para ficar aqui, mas espero, né? Então, Sim. assim, Eu quero ficar aqui também, eu quero ficar. quem sabe Eu a tive, gente se um, encontra de novo, né? né, eu tive um professor de mesa radiônica que ele falava que não, que ele queria ir embora, mas não ir embora para o planeta de quem foi reprovado, né? Ele acreditava que a gente está preso no planeta por questões antigas, porque o planeta foi dominado por outra raça, ele tinha umas coisas assim. E ele falava que ele não queria que essa fase acabasse para o planeta ser de novo aberto para ele poder voltar para o planeta dele, seja lá Pro qual for. planeta dele. Aí eu falava, não, eu quero ficar gostando do planetinha. Imagina, agora que está ficando bom, eu vou embora. Pois é, eu Ainda também não quero vi ficar tudo que aqui. eu queria ver Já aqui. sofri tanto, quantos milênios aqui, né? Agora que o negócio está melhorando, eu vou embora. Mas que? Né? Ai, gente, Ainda tem tanto trabalho para fazer aqui, né, amor? tem Não, muito. vamos ter. Verdade, verdade. Ah, eu também trabalho com mesa radiônica, tu sabe, também sou apômetra, né? Então, assim, também é uma parte que eu gosto bastante, que a gente sabe o quanto a gente pode usar as duas ferramentas juntas também, né? Unir a mesa radiônica com o tarô, fazer um atendimento completo, né? Então, isso também é muito importante, porque a mesa radiônica também é maravilhosa. Bom, né, já vou querer mudar essa, Nossa, não. amor, é para ser um papo descontraído. Até porque eu faço assim, muitas vezes. A pessoa geralmente chega a mim, atualmente algumas já chegam pela mesa radiônica ou pelo registro acástico, enfim. Mas as pessoas chegam pelo tarô, a grande maioria pelo tarô. E às vezes sai no tarô que a pessoa está com um problema espiritual. E aí a gente entra com a mesa, né? Então eu acho que o Sim, tarô, nesse sentido, gente, o tarô ele não é terapêutico, ele não cura, ele tem ele tem um pezinho, ele tem alguma coisa a ver com o mesmo campo que a gente acessa na constelação familiar, tá? Então, quando você está abrindo tarô, alguma energia você está mexendo sim, mas não é a função dele. A função dele é oráculo, é informar, orientar, aconselhar, enfim, prever o futuro. Sim, que eu sou taróloga velha, para mim para prever o futuro, que o que as pessoas precisam muitas vezes saber é realmente se vai dar certo o emprego, se o filho vai passar na faculdade, porque essas coisas fazem parte da nossa vida e é o que nos tira do eixo, né? É o que nos...
se o namorado vai voltar, então, né, Carla? Pelo amor de Deus, tantas vezes. É o que mais vem, né? O que mais vem de pergunta. E aí, se ele vai me ama, ligar, se ele ele vai vai se voltar para mim. Isso, né? E tudo isso faz parte. Até me perdi aqui no que eu estava falando. Mas o Das tarô mesas é radiônicas. diagnóstico. Sim, da mesa radiônica com o tarô. Mas o tarô faz o diagnóstico para mim. Ele vai me dizer como que está o campo da pessoa, se a pessoa está ali com algum problema, algum bloqueio, tipo um obsessor, uma magia, uma situação energética qualquer que está segurando ela na vida, né? E tanto que eu estou elaborando um workshop que eu acho que vai ser feito em agosto, sobre isso, como que você usa o tarô como ferramenta para identificar bloqueios espirituais, né? Olha, que Identificar quando tem uma interessante, que magia, legal. um obsessor, ou o chip, né? Que agora está na moda o chip do ZT também, né, Carla? Você trabalha com Cheio. mesa, você sabe, né? Como a gente. Tipo assim, há né? anos a gente na apometria já falava do chip, mas agora tá na moda, né? Virou modinha, né? Todo mundo tá chipado agora, né? Mas tá mesmo, Carla. Não tem um Pior que não que chega tá. na mesa que a gente não tira um chip, pelo amor de Deus. E daí isso é só na mesa ou numa apometria, alguma coisa assim para tirar, né? Então, mas tem os chip do bem também, tá, gente? Tem dois tipos. Tem. Tem o chip do bem também. Né? É Eles a podiam mesma tecnologia. inventar, né, a lipoaspiração, né? Eu queria uma lipo, Ai, não é, amor? né? Energética. Será Né? que a gente pedir para os anos eles fazem? Né? Podia, né? Ai, eles estão. Podia, né? Vou conversar com o CTzinho para ver se eles ajeitam isso. Mas voltando ao assunto. Tá voltando, né? Vamos ler o comentário do povo, vai, para a gente pegar ali mais um gancho. Mas tu A estava Márcia. falando, fala ali do que tu vai fazer em agosto. Eu um workshop falando sobre isso, ensinando como que que cartas que identificam, como que isso aparece nas cartas, inclusive vou ensinar tiragem para você fazer esse diagnóstico espiritual, né? E já começa, vai ser bem legal, a gente quer fazer um precinho camarada para bastante gente poder participar, então vai ser um sábado inteiro, mas a gente ainda está no planejamento, a gente ainda não tem data, ainda não está nada, mas logo, logo, assim que a gente fechar a data, fechar ali essa parte de fazer um logo, etc., a gente já vai começar a divulgar para ter tempo de vocês comprarem, de vocês se programarem, porque como é ao vivo, a gente quer participar ao vivo. Vai ficar gravado também, a gente vai entregar a gravação, mas é gostoso a gente estar ao vivo, né? Então, eu vou fazer, vamos, né, Gra? A Gra também vai, né? Com certeza. Então, fiquem de olho, vocês fiquem de olhos aqui no YouTube ou lá nos meus grupos, que assim que a gente tiver uma data certinha, a gente já vai abrir as inscrições, justamente para você ter tempo de se programar e não perder o evento ao vivo, né? A gente não pode fazer em cima da hora, não. Então, eu acho que vai ser muito gostoso. Hoje eu estava trabalhando nesse workshop, já estava escrevendo ali as coisas que eu vou falar, fazendo apostila. Eu acho que não vai ser apostila, não. Eu acho que vai ser um e-book. Ai, ó. Gente, ó, eu já quero participar, eu já gostei, é algo bem diferente, ó, que eu não vi por aí ainda. É um workshop bem diferente. Pois Pegando. é, menina, ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso mesmo, né? Um livro ou outro essa levada, mas assim, muito, muito só, né? Uma diquinha, né? Por exemplo, assim, a Sim. lua é magia, isso em vários livros a gente vê, mas não fala tanto, né? E essa coisa de estar com a mesa radiônica junto com o tarô, eu fui pegando, sabe, algumas coisas assim. É como você falou, o tarô vai se revelando para a gente, né? Ele vai se mostrando como novos significados para as mesmas cartas, né? Sim. Olha a Polly falando que nos livros antigos se chamava artefato eletrônico, mas agora chamam chip. É verdade, com esses nomes também. Eu tive vários já tirados de mim, e já tive vários colocados nessa coisa que a Carla estava falando, que também é uma tecnologia que pode ser usada para o bem, né? Sim. Vamos explicar, porque eu tenho certeza que tem alguém aí pensando assim, que coisa de chip é essa que essas malucas estão falando?
O que que é isso, gente? É um aparelhinho astral, tá? Ele não vai aparecer no teu físico, você pode fazer radiografia que não vai aparecer o chip, mas são implantes, né? No Que campo, ficam no corpo astral, né? no corpo No duplo etérico ele fica, né? e ele vai vibrando uma frequência X. Aí, para que isso é colocado? Você que trabalhou tanto com apometria, me explica aí quais são os motivos de ser no mal, no chip do mal. Por que Isso, eles então, eles usam para controlar um pouco a gente também, né? Para sugar a nossa energia, para manter a gente numa vibração baixa, para trabalhar durante a noite, às vezes para levar para os campos. Ai, que daí já estou puxando uma coisa bem puxada, mas é o que eu trabalhei, que eu vi, né? Então, eles te levam à noite, tu se desdobre, é levado o teu corpo para o astral lá para trabalhar como uma usina, porque nós, assim, vivos, né? Vamos dizer, com esse corpo, a gente tem uma energia muito forte. E eles usam a gente como usinas mesmo, né? De energia para os campos de magia que eles fazem. Tem tanta. Tem coisa? aqueles que fumam, vamos dizer, eu sou viciado, né? Eu uso então para eles também manter viciado, para eles usar essa energia do vício, né? Daí vai ter vários irmãozinhos ali se alimentando dessa energia também. Então tem muito, eles usam para tudo hoje, né? Principalmente assim para controlar a gente, né? Porque a gente pensa assim, a gente imagina assim, alguém chegou, fez uma magia para o outro. Acredita que vai ficar um espírito ali do teu lado o tempo todo para tentar ferrar a tua vida. Hoje Não é não isso. mais. É feito um implantezinho com aquela É, programação, né? é, Para te manter em baixa frequência, para te colocar num estado depressivo, num estado de uma vibração que você mesmo fecha o teu caminho. E é. aí o chip do bem é o contrário, é colocado justamente para você manter a sua frequência alta. Então, a hora que você começa a entrar numa coisa mais baixa, ele é acionado para você acordar, né? No trabalho Existe também os MOFs, né, que a gente chama, né, que é os microchips também, que te ajudam para, se você quer parar de fumar, se tu tem algum vício, para ansiedade, para depressão, que daí são esses chips que são colocados, né, e eles são umas flores, né, assim, dependendo cada flor, para quem trabalha mais com essa energia, né, herbal, assim, entende melhor, né? Mas aí cada um tem um significado é como se fosse um tratamento, sabe? Então é colocado para ajudar essas pessoas a sair dessa situação. Eu acho bem legal também. Legal. Eu vejo muito na minha mesa sendo colocado para a pessoa quebrar padrões repetitivos de pensamento, sabe? Fica que nem a pessoa está naquele padrão de não Sim. acredita em si mesma, está nesse lugar de uma crença negativa, aí o chip é colocado para a pessoa. Na hora que ela entra nisso, ele dá uma injeção de alta frequência para a pessoa ir Sim. mudando e mudando. Porque né? não adianta só quebrar crença, a pessoa pode voltar. Então, esses chips são colocados para te não voltar a fazer esse padrão, né? É muito legal, né? E como é que eu vim parar nisso tudo? Por causa do tarô, né? Porque a gente foi trabalhando com o tarô e você vai. Porque eu sou do tempo que a gente era chamado de mulher das cartas, né? Eu era a mulher das cartas. Vamos ali na mulher das cartas para saber se eu vou casar. Eu sou desse tempo que a gente fazia assim, né? Até a gente. Né? E eu cá. Então, eu era mulher das cartas. Teve época que eu era menina das cartas, né? Porque eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, estava ali trabalhando já com as cartas. Enfim, aí eu tinha muito uma coisa de que eu via a pessoa no contarô passando uma dificuldade, ou com um problema, ou numa depressão. Eu falava, mas eu queria também ter uma ferramenta de, além de informar a pessoa, olha, você está depressiva, você precisa procurar ajuda, terapia, um médico. Eu queria ter alguma coisa para oferecer, sabe? E aí isso foi ampliando muito o meu horizonte também quando eu conheci as mesas radiônicas, porque é aquilo que você falou, a gente acaba integrando esse trabalho do tarô, que vai fazer, né, um diagnóstico, com um tratamento que você pode oferecer para a pessoa, né? E para quem não conhece as mesas, nossa, as mesas são fantásticas, que nem a Leti falou, elas complementam, elas ajudam nesse tratamento.
ajudam em tanta coisa, né, Arlete, que as pessoas não têm ideia, né? Tem tanta mesa fantástica. A Arlete tem uma dos dragões que é maravilhosa. Ai, os dragões são maravilhosos, né? São bárbaros mesmo. Eles botam tudo os obsessores para correr. É, não fica um. Não fica aquele dragãozão. Vai encarar, mano? É, quem que vai encarar, né? Quem que vai encarar, né? A Márcia está falando da apometria quântica, a Graça está falando das tecnologias do plano espiritual, e é isso mesmo, né, gente? Enfim, o tarô chega de mansinho na sua vida, você sente essa atração pelo tarô, essa curiosidade, se fascina com essa possibilidade de ter respostas para as suas coisas, e a gente usa mesmo, gente, para a gente mesmo, né? E assim, desde a carta do dia, que a gente tira para ver um conselho de como que vai ser aquele dia, ou mesmo se preparar, né, para a energia do dia, esses dias eu tirei, foi o Eremita com 7 de espadas. Ai, que bênção de carta do dia, menina. E aí eu faço o europeu, né? Eu olhei aquelas cartas, eu já me entreguei, sabe? Eu falei assim, não, ó, hoje vai ser um Deu. só viver esse dia, não vou brigar com ele. Né? Baixei minha expectativa, sabe? E falei, o que vier eu vou lidar que nem o Eremita, né? Devagarinho, olhando. Não adianta bater de frente. Não adianta bater de frente. E eu não sei se foi por causa dessa atitude de que, ok, aceitei, sabe? Falei, ok, vai ser um dia meio parado, vai ser um dia com os contratempos, ok, vamos enfrentar o dia, vamos de peito aberto, numa boa. E nem foi um dia tão pesado assim, sabe? Teve sim os contratempos, teve uma outra pessoa um pouquinho mais difícil de lidar, mas não chegou a gerar conflito, nada não. Bem tranquilo. Pegando esse gancho teu aí, que nem tu falou ali, que eu sou do tempo que eu faço previsões. Então, ao mesmo tempo, esse tipo de previsão não é um determinismo, né? É que nem eu para isso, ó. Você viu, vai ser um dia difícil. O que eu vou fazer? Meu Deus, não sei o quê. Não, então vamos aceitar. Então, tipo assim, se tem alguma coisa, o tarô vem como um alerta. E aquilo pode até nem ser tão pesado, ou até tu pode mudar, porque tu vai mudar a tua atitude. Né? Como tu iria bater de frente com uma coisa, tu muda a tua maneira de agir, tu consegue transformar algumas coisas que seriam bem pesadas, né, em algo mais leve. Então, assim, o tarô serve também. O maior poder da previsão é isso, né? E, de fato, a previsão não é escrita em pedra, salvo algumas situações que você não tem o mesmo poder de mudar, porque às vezes a decisão depende de outra pessoa. Sim. Tarô ali, você vai ser mandado embora. Seu chefe já decidiu, não tem mais que você possa fazer, pronto, não tem. Mas daí tu já está preparada, né? Tu sabe já tá preparada. Tu já começa a procurar outro emprego, já começa a distribuir currículo, tu sabe que tá para acontecer alguma coisa. Então você já não faz dívida, por exemplo, né? Então já consegue. Agora, eu acho que o grande barato é quando saem as coisas negativas, é justamente a gente entender que a gente pode mudar. Então, geralmente, quando vem uma coisa negativa no tarô, no mínimo é para você se preparar. Nunca é só para te gerar ansiedade. Se for para piorar a tua vida, não vem. E, normalmente, coisas que a gente pode mudar, né? E a gente olha para aquilo, repensa, a gente pergunta para o próprio tarô o que eu posso fazer a respeito. Ele aconselha. De muita coisa, né? Você vê, hoje mesmo, ontem, eu abri tarô para uma pessoa, umas 2 semanas atrás, e é uma pessoa muito querida para mim, sabe? Uma grande amiga. E ela está num problema lá que ela estava quase se separando do marido, e a gente abriu o tarô e tal, e ali falou a situação toda que ia acontecer, e realmente o tarô confirmava que não ia ser uma coisa assim, uma ruptura, que eles iam ir, sabe, cada um cuidando da sua vida, até cada um seguir um caminho. Aí ela mudou o que ela estava pensando, ela chamou ele para conversar, eu acho que diante dessa informação, e ela uma coisa que ela não queria que acontecesse, ela chamou ele, conversou com ele, aí ela entrou em contato comigo, olha, nós voltamos, mas nós mudamos vários acordos que nós tínhamos, nós mudamos a forma, né, do nosso contrato de relacionamento. Então, e assim a gente está entendendo que vai dar certo, né?
Então, eu achei muito legal. O tarot traz isso, né? Eu lembrei de uma também que estava ali, que o marido estava querendo se separar e tal, ela estava bem sentida, e dava para ver que tinha amor, e daí eu disse assim, ai, daí Era o apareceu caso assim, ali ó, quem também. sabe vocês fazem uma lua de mel, uma pequena lua de mel, um final de semana só de vocês, né? Vão viajar, vão passear, vão conversar, porque existia, né? Não era uma coisa assim, nossa, vamos se separar, não estava ali, né? Dava para ver que ele passou na cabeça dele, alguma coisa assim, até chegou a comentar com ela, mas não era algo que realmente queria, porque estava muitos anos junto, estava se desgastando, né? Então ficou naquele conformismo. Eu disse assim, dá uma pimentada, dá uma mudada, né? Faz algo para mudar aí. Então, e olha, foi bom, e realmente era o que estava precisando, né? Então, então é tão lindo o que o tarot faz, né? Traz essa. Sim, porque assim, se não tivesse essa informação, não tivesse mudado a atitude, tanto no caso da sua consulente como da minha, realmente o que ia se seguir era que haveria essa separação. Ia cada Porque um para um lado. teve essa tomada de consciência de que eu preciso mudar minha atitude para mudar minha vida, né? Então, não está escrito em pedra. E sim, você vai errar várias vezes. Mas por quê? Porque só o fato de você dar informação já pode gerar mudança. Sim. Porque a pessoa muda por tudo, né? Como aconteceu ali nesse exemplo do meu dia, né? Que eu vi aquelas cartas, eu falei, então relaxa e deixa vir, né? Capaz que isso que eu falei, não, acho que só porque eu soltei, as coisas já vieram, já foram mais leves, né? Do que anunciado. E é assim, né? Bom, gente bonita, nós já passamos uma hora daqui, né? Nós já estamos falando de apometria, de mesa radiosa, já não estamos nem falando de tarô. Então, eu quero te agradecer demais, Carla, por ter aceitado esse convite e mais ainda por ter aceitado a parceria de estar fazendo as consultas junto comigo. Enfim, meu amor, estamos juntas, muita gratidão vocês também que estão aqui com a gente. Eu que sou muito grata, tanto pelo convite da live, quanto, né, para trabalhar ali contigo, ser tua assistente, assim, quando Delícia, né? precisar. Estamos aqui, estou muito feliz, grata mesmo, assim, tu sabe o quanto que eu te admiro, o quanto que eu amo. Tu sabe que a nossa madrinha vai ser sempre, né? Então, tu é verdade, meu essa história de me chamar de madrinha, né? Que gostoso. Gente, bonita, grande beijo. Semana que vem a gente está aqui de volta. Até mais. Obrigada por todo mundo que veio também, que está aí participando. Gratidão. E mais uma vez, muito obrigada, Arlete. Amei o nosso bate-papo. Amei, fiquei muito feliz de estar aqui com você. Muita gratidão. Beijo, gente bonita. Beijo.